o poder que há no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Quando a pastora Patrícia me falou para que vim, ela falou qual era o nosso tema. Nós estamos na terceira quinta-feira da campanha O Sangue do Cordeiro. E eu creio, irmãos, eu creio e confio no poder que há nesse sangue. Porque eu já tive milagres no poder que há no sangue do Cordeiro. E eu não tenho dúvida que até o final dessa campanha todos aqui estarão com o seu milagre. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o meu milagre já chegou, assim como o seu também já chegou. Eu preciso de diversos, mas eu sei que está no controle, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Por nós queríamos para ontem, mas o Senhor sabe o tempo. Será que eu estou preparada para receber o milagre? Será que você está preparado para receber de imediato esse milagre? Mas não fique com a dúvida. O Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém. Assim como Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele já cumpriu muito na minha vida, principalmente no meu casamento. Por isso eu glorifico o nome dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui, irmãos: o sangue do Cordeiro, ele protege os nossos sonhos. Ele protege os nossos projetos. Ele protege, irmão, tudo aquilo que o Senhor determinou para acontecer na nossa vida. Todos os anos, no início do ano, geralmente, a gente sempre anota algumas coisas, né? Tem algumas igrejas que fazem as campanhas para que você coloque os seus projetos. E eu não faço diferente, não. Eu sempre fico idealizando, né? Mas muitas das vezes não acontece. Sabe por que não acontece, irmãos? Porque nós não blindamos os nossos projetos, nossos sonhos com o sangue do Cordeiro, né? Antes mesmo, irmãos, do mundo existir, o Senhor, Ele já tinha um projeto. Ele tinha um projeto de criar eu, de criar você, de criar os céus, de criar os mares, né? Mas Ele não teve dúvida que Satanás ele poderia tentar abordar esse projeto. Então o que ele fez? Ele fez um voto e guardou, né? O nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, ele não foi morto somente há 2000 anos atrás. Ele foi morto antes mesmo do mundo se formar. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ele fez o voto, né? Quando ele fez o voto que ele daria o seu filho para que morresse, para que os nossos pecados fossem perdoados, ele falou que ele daria o Cordeiro de Deus, né? Por que o Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro, irmãos, quando ele vai para o matadouro, ele não tem noção do que está acontecendo, então ele vai calado até sair a última gota do seu sangue. E assim foi o nosso Jesus. Ele foi sem reclamar. Ele foi ali suportando as dores. Ele sofreu calado. Ele sofreu para que nós tenhamos vida. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Então por isso é falado o sangue do Cordeiro. Aí ainda tem gente que diz, algumas igrejas inclusive, que o sangue de Jesus não tem poder, que quem tem poder é o nome de Jesus. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder. Ele liberta, ele cura, ele salva, ele protege, irmãos, os nossos sonhos. Então que a partir de hoje, os nossos sonhos venham estar firmados no sangue de Jesus, que venham estar blindados. Antes de você projetar, peça a blindagem desse sangue, que no sangue de Jesus há poder. Não é à toa que nós estamos na terceira quinta-feira e foi projetado, antes de ser projetado no coração dos nossos líderes, foi projetado no coração de Deus. Amém, irmãos? O segundo ponto que eu vou colocar, o sangue do Cordeiro protege a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. Amém? Nós sabemos, irmãos, que o inimigo, muitas das vezes, qual é a principal
é a família. É a família. Mês passado mesmo eu estava falando com o Nico sobre uma família que eu conheço há muitos anos e esses filhos nasceram dentro do Evangelho. Mas quando eu fiquei sabendo de uma notícia, eu falei: Senhor, como pode? Por quê? Aí o Senhor imediatamente ele tratou. Porque muitas das vezes o inimigo ele toca nos nossos filhos para nos afrontar. Porque ele sabe que é aonde nós desestabilizamos. É aonde nós perdemos ali o nosso foco. Se não tiver o direcionamento de Jesus para prosseguir, nós desabamos. Nós desabamos porque eu sei, irmãos, o que é desabar por um filho, né? Eu choro. Hoje mesmo eu fui resolver problema na escola do João Pedro. Eu fico desestruturada. Eu já não consigo focar no trabalho quando se trata principalmente do João, que eu sinto que ele ainda tem uma insegurança, né? Apesar de já estar na pré-adolescência, eu sinto a insegurança na vida do João. Mas o sangue do Cordeiro, irmãos, ele protege. Aonde os nossos olhos não estão, o Senhor está lá com o seu sangue blindando. E eu não tenho dúvida disso. Irmãos, lá em Êxodo 12:23, fala assim: quando o Senhor passa pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. O sangue do Cordeiro, ele pode proteger a nossa casa, ele pode nos guardar, né? O que aconteceu quando os filhos de Deus vieram, né, para acabar com Israel? Eles estavam fazendo o propósito, eles estavam fazendo o sacrifício, né? Eles estavam fazendo o sacrifício com água. E aí o profeta Samuel falou: não, nós vamos aumentar a dose do propósito e nós vamos sacrificar o cordeiro para que o Senhor receba a nossa adoração. E o que ele fez? Ele sacrificou. A mesma coisa, irmãos, aconteceu. Ele sacrificou, né? E a partir do momento que ele sacrificou, o Senhor desceu com graça. O Senhor desceu com a providência. Apesar de eles estarem em número pequeno, eles venceram. Eles venceram porque o sangue do Cordeiro foi sacrificado. O propósito foi apresentado diante de Deus. E assim foi Israel. Venceu mais uma vez pelo propósito do sangue do Cordeiro. É o que nós estamos fazendo. São 7 quinta-feiras e nós estamos sacrificando, né, para vir aqui. É sacrificoso, irmão, sair do trabalho. Às vezes quem tem filho pequeno, deixar de fazer as coisas para chegar até aqui, para sacrificar o seu melhor, para dar o seu melhor ao Senhor. Amém? Amém. O sangue do Cordeiro te mantém de pé diante das tragédias. É verdade, porque se não fosse a força e a mão do sangue do Cordeiro, onde alguns de nós estaríamos? Eu acredito que eu já teria sido consumada, porque muitas das vezes a gente perde nossas forças como humanos. Nós nos sentimos fracas. Não tem aquele palavreado não, aquela frase: eu estou fraca, eu já não aguento, eu já estou cansada, essa luta não é para mim. Mas quem nos sustenta é o Senhor. Ele é quem nos dá força para conseguir. Ele é quem nos sustenta com a sua destra. Ele que nos sustenta com a sua poderosa mão. E eu não tenho dúvida não, irmãos, porque o Senhor tem feito maravilhas. Quando tudo diz que não, a sua voz nos encoraja a prosseguir. Glória a Deus. E Josué 2:18 vai falar o seguinte:
Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde fizestes descer. Isso quem está falando, irmãos, são aqueles dois profetas, aqueles dois servos do Senhor que vieram para avisar aquele povo que o Senhor poderia trazer a proteção e que era para eles continuarem a caminhada rumo a Canaã. Amém? Amém. Fizeste descer e reconhecerás em casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Amém. Sabe quem foi essa mulher, irmãos? Raabe, aquela prostituta. Eu não sei se os irmãos assistiram quando passou nessas séries que estão passando. Raabe, ela deu proteção a dois servos do Senhor que estavam ali naquela cidade. Mas antes deles saírem da casa dela, o que eles falaram? Eles deram a coordenada. Raabe não tinha um cordeiro para matar, para colocar o sangue dele no umbral da porta. Mas eles falaram: pega um fio vermelho e coloca, que assim a tua casa será reconhecida. Glória a Deus. A destruição. E assim a nossa casa vai estar reconhecida pelo sangue do cordeiro. Amém, Jesus, eu creio. Quando Raabe colocou aquele fio, a destruição chegou. Derrubou a muralha de Jericó, que era muito próximo da casa dela. Derrubou a casa da frente, a casa de trás. Tudo ficou uma destruição. Mas a casa de Raabe, ela Glória a Deus. porque ela confiou. Apesar dela ser uma mulher que tinha pouco tempo, que tinha conhecido o que o Senhor poderia fazer por ela, ela reconheceu. Nem todos da casa dela creram, mas como ela creu, ela fez o que aqueles dois servos fizeram. E a casa dela ficou de pé, permanecida, porque o Senhor livrou ela. O Senhor livrou a sua família. Não saiu nada do lugar, apesar de a destruição estar feita naquela cidade, mas ela permaneceu de pé, porque o Senhor Ele guarda, o Senhor Ele nos livra, o Senhor Ele liberta quem for da nossa família. Eu creio que o Senhor vai guardar a nossa casa, o Senhor Ele vai guardar os nossos filhos, em nome de Jesus. O quarto ponto: o sangue do Cordeiro, ele te faz vencer o inimigo. Ele pode ser grande, ele pode ser gigante, ele pode ser o gigante lá com 2 metros de altura, mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é quem nos dá a estratégia para vencer a batalha. O Senhor é quem nos diz: é assim que tu vai para a guerra, é assim que tu vai voltar. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, porque nós não vamos permanecer sempre na guerra. Amém, irmãos? Lá em Samuel, 1 Samuel 7:5, é um texto bem longo. Eu não vou ler todo. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o povo de Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Foi aquele sacrifício de água que não estava adiantando muita coisa. E quando o profeta Samuel, ele falou sobre o poder que há no sangue do Cordeiro, o sacrifício de sangue apresentado ao Senhor, foi quando Israel ele venceu, quando Israel pôde avançar naquela guerra. Israel voltou vitorioso. Amém, igreja? Amém. Israel jejuou, Israel se prostrou, mas enquanto não foi feito o propósito, ele não conseguiu avançar. Igreja, que nós venhamos estar preparados e prestar ao Senhor o nosso propósito mais profundo do nosso coração, porque o Senhor
Senhor, Ele vai livrar a nossa casa, Ele vai livrar os nossos sonhos, Ele vai livrar os nossos filhos, Ele vai livrar, irmãos, tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Teve um dia que nós viemos para a igreja, que veio eu e a mamãe, né? E o João Pedro ficou. E o João Pedro, ele gosta de jogar bola. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu vi o livramento que o Senhor deu para o João Pedro. O João Pedro chutou a bola, foi entrando já para a noite, e a bola foi parar lá na rua. E o motoqueiro veio e foi freando e foi derrapando, se eu não me engano, né, Rico? E quase pega o João Pedro, irmãos. Meu Deus. Aí uma mulher, um homem, falou para minha sogra que se tivesse pego o João Pedro provavelmente, né? Então, por aí você vê o livramento que o sangue do Cordeiro dá para os nossos filhos, né? Essa semana a Juliane estava colocando aqui no grupo da igreja que a filha dela ganhou uma bala e na bala tinha uma porção de droga. E se ela come a bala? Mas com certeza a oração do pai, a oração da mãe, né, surge seu efeito embaixo dos reinos dos céus. Amém, irmãos? Eu quero glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nessa campanha e pelo que Ele ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer o nome de Jesus, vamos glorificar. Essa semana nós não estamos pedindo nada, como foi falado no domingo. Nós estamos agradecendo a Deus, mas nós estamos aqui para apresentar os nossos projetos, apresentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, apresentando tudo aquilo que o Senhor vai nos dar, vai nos presentear, porque grandes são as maravilhas que Ele já fez sobre a nossa vida. Amém?